Fala galera, Azul na área, começando mais um vídeo no canal. Se você não é inscrito, você já sabe que cada novo inscrito me ajuda demais, me ajuda a engajar, trazer mais informações aqui para você. Então galera, já se inscreve já, ativa o sininho também, porque aí todo o conteúdo que eu trouxer para vocês, você recebe a notificação e deixa o like que é para ajudar no alcance aí do meu vídeo. Galera, Oficial Farma aqui ó, cupom azul, Landerlan, quem quiser contato confiável aqui direto, o revendedor direto deles tá aqui também, só acionar o QR Code. Oficial Farma, usa meu cupom azul lá. Galera que precisar de consultoria também, consultoria tem o link aqui na descrição, só me chamar lá. Galera, vídeo de hoje sobre o que vamos falar. Antidepressivos aumentam a prolactina. Azul, mas o que isso tem a ver? O seu canal é de fisiculturismo, é de maromba, é de suplemento, é de hormônio. Cara, seguinte, é muito comum marombeiro, atleta, fisiculturista usar depressivo. Alguns porque realmente já tem uma tendência genética a ter depressão, ou já carrega isso, já é um problema dele, e outros também colateral de anabolizante, tá? Então é muito comum no meio o uso de antidepressivo. Só que essa informação de que o antidepressivo ele sobe a prolactina é pouco difundida. E por ser antidifundida, não ser muito difundida, às vezes a pessoa tá lá, ela faz o acompanhamento certinho dos marcadores, tal, e olha a prolactina lá e fala, caramba, o que tá acontecendo? E ainda mete a cabergolina no meio e ainda termina de fazer a cagada. Azul, todo antidepressivo que sobe a prolactina? Não. Ó, alguns exemplos. Fluoxetina, sertralina sobe, desvenlafaxina, deixa eu olhar aqui que eu tenho até uma lista aqui. Vamos lá. Só achar onde que eu coloquei isso. Ó, fluoxetina, sertralina, paroxetina, venlafaxina, amitriptilina, clomipramina, todos esses, eles são, de certa maneira, tirando a amitriptilina ali, que ele é um tricíclico, mas tanto o inibidor seletivo de recaptação de serotonina, que é fluoxetina, sertralina e afins, tanto os IRSN, que são moduladores de serotonina e noradrenalina, eles sobem a serotonina e inibe a dopamina. Assim, a produção de prolactina está diretamente ligada com a dopamina. Dopamina desceu, prolactina subiu. Dopamina subiu, prolactina desceu. E é exatamente isso que a cabergolina faz, e eu vou falar sobre a cabergolina. Ah, beleza, Azul, mas deixa eu só voltar na página do vídeo aqui do OBS, porque senão eu fico perdido aqui no vídeo, que eu fui abrir outra página aqui e me lasquei. Pronto. Então, onde que eu parei? Dopamina. Desceu. Se dopamina desce, a prolactina sobe. Se a dopamina sobe, a prolactina desce. E também hormônios fazem isso, tá? Os que fazem isso muito rápido e de maneira direta, trembolona e nandeolona. São os dois que fazem, 2,19-nor, os que fazem isso de maneira direta. Por quê? Eles têm atuação na progesterona. O que é a progesterona? É um hormônio feminino, tá? De maneira básica, eu vou falar para você o que é progesterona. É um hormônio feminino que ele é responsável pela parte de reprodução feminina, tá? Basicamente isso. E com o aumento da progesterona, vai haver um aumento da prolactina também. Basicamente isso. Ah, Azul, mas e os outros hormônios não têm um risco de subir prolactina? Tem um risco de maneira indireta, porque assim, os outros hormônios, eles podem ter um aumento no estradiol. Tendo um aumento no estradiol,
Aí o estradiol, por esse aumento, pode aumentar a prolactina. Mas isso pode ocorrer ou não. É um pouco incomum em dosagens até 1 grama por semana de outros hormônios que não seja dequinandrolona. Tá, Azul? Todo antidepressivo, falou dos hormônios, mas voltando ao antidepressivo. Todo antidepressivo, ele vai aumentar a prolactina? Não, não é todo antidepressivo. Tem alguns antidepressivos que ele não atuam na serotonina. E eles não inibem a dopamina, pelo contrário. Bupropiona, que é um exemplo, ela aumenta a dopamina. E aumentando a dopamina, você vai ter uma redução até na prolactina. Ah, então a bupropiona vai me ajudar no controle da prolactina? Vai. É para você fazer isso? Não, não é, cara. A partir do momento, cara, uma coisa que a gente tem que ter em mente, que a hora que, quando você mexe com antipsicóticos e antidepressivos, às vezes você usa determinada substância numa pessoa e tem um efeito, assim, 100%. E você, 100% positivo. E você usa a mesma substância, do mesmo modo, numa pessoa com um perfil muito semelhante e tem um efeito catastrófico, tá? Então, essa parte, deixa para os psiquiatras, tá? Um psiquiatra bem atualizado, um psiquiatra que não é preconceituoso, um psiquiatra que é ético, é profissional, ele vai te ajudar nessa parte, tá? Aqui, esse vídeo é a título de informação, é a título de curiosidade, ou é a título de você, às vezes, estar fazendo alguma coisa e ter um insight e falar, olha, meu coach não disse isso, ou meu médico não disse isso, é melhor eu ir consultar um psiquiatra, que aí eu vou ter uma regulação mais precisa disso. Selegiline também ajuda no controle da prolactina. Se é para você sair usando assim, não, não é. Por quê? São medicamentos que eles vão atuar na dopamina. Bupropiona, um antidepressivo também, ele não é típico, ou seja, não age como todos os outros, e ele atua aumentando a dopamina e também, se eu não me engano, noradrenalina. Tá, beleza, Azul, entendido. E a cabergolina não vai me ajudar nisso? Cara, pelo amor de Deus. Cara, vocês usam cabergolina como se fosse tamoxifeno, e nem tamoxifeno se pode fazer isso. Como se fosse metformina. Cara, usa como se fosse chiclete, cabergolina. Vocês não sabem o tamanho do absurdo que vocês estão fazendo. Ah, vou usar uma cabergolina só para me proteger, porque eu vou usar dextroembolona, ou um ou outro. Ou só, cara, tem cara que nem tá na dextroembolona e tá usando cabergolina. Cabergolina não é protetor. Não é protetor. Não se usa cabergolina para evitar alguma coisa. Ah, usa-se, por exemplo, telmisartana para evitar hipertrofia ventricular esquerda? Sim, como preventivo. Se usa metformina como preventivo para perfil glicêmico? Sim. Se usa estatinas para prevenir o perfil lipídico alterado em hormonizados? Sim, se usa. Se usa AS para prevenir evento cardíaco? Sim, se usa. Se usa losartana? Se usa. Se usa atorvastatina? Usa. Rosuvastatina? Usa, entre muitos outros, tá? Se usa tansulosina, se já tiver como protetor, não se usa tansulosina. Quando o cara já tiver o problema, cabergolina, quando o cara já tiver o problema, agora só o palmito como protetor, pode usar? Sim. Finasterida como protetor? Não pode usar finasterida como protetor. É quando já tiver o problema. Só que não é porque algo serve para isso que ele pode ser usado como protetor. Só que eu não vejo ninguém deixando muito bem claro esse tipo de informação. E às vezes o cara que é iniciante, ele é bem autodidata. E não tem problema ser autodidata. Só que não é porque você pesquisou no Google assim, ó, cabergolina, baixa prolactina, você vai e toma cabergolina. Tá, mas por quê? Em qual sistema? A cabergolina ela vai fazer o seguinte, ela imita a dopamina e sobe a dopamina. Principalmente no receptor D2, é seletivo no D2, que tem a ver... Tem D1, D2, D3, D4 receptores de dopamina. Ela age no D2, que é o que tem mais
a ver com esse aumento de prolactina. O que, que ela faz? Ela imita a dopamina, ela aumenta, faz o corpo entender que a dopamina está alta e ele abaixa a prolactina. Isso que a bergolina faz. Você vai falar, nossa, Zum, mas que excelente, né? Vou usar a cabergolina. Não, não é excelente, porque é o seguinte, seu corpo é inteligente. Tudo que tiver em excesso, ele vai dar um jeito de controlar. Tudo que tiver em excesso, ele vai dar um jeito de controlar. Ele vai entender que a dopamina está em excesso. E ele vai falar o que eu sempre falo aqui de muitas coisas. Vai fazer o down regulation. O que é o down regulation? Vai diminuir a sensibilidade do organismo à dopamina. E a hora que você parar com a cabergolina, você vai estar com sintomas de dopamina baixa. O seu corpo não responde mais à dopamina. E para recuperar isso, além de muito demorado, é um sacrifício. E assim, um dos fatores que se entende aí que a tembolona sobe a agressividade naquele nível absurdo é pelo aumento da dopamina. Tanto é que esse aumento da dopamina não chega a ser algo que aumenta tanto a agressividade, tanto que pessoas que usam por um período curto ou no princípio de uso costumam me relatar assim, sentindo nada de alteração de humor com a tembolona, beleza. Às vezes a pessoa se sente até enérgica, subiu a dopamina. Só que daí a tembolona, ela explode a dopamina aqui, ó. Tanto é que você que usa a tembolona, você sabe, às vezes você dorme 3 horas e acorda pronto para passar mais 24 horas acordado, dormir 3 horas e de novo ir animado e motivado. Cara, isso é dopamina, esse start é dopamina, tá? Só que essa explosão de dopamina causada pela tembolona vai fazer a desensibilização. E como a tembolona, mesmo se você insistir ou se separar, vai dar tudo na mesma. Seu organismo vai entender, não vai estar sensível à dopamina, você vai ter sintomas. Cara, e sintomas e alteração de humor, tudo bem. Dopamina é desmotivação, ânimo, tal, entre outras coisas. Mas a alteração de humor, de dopamina, é muito alta. A agressividade com quem tem dopamina baixa, cara, é um negócio exorbitante e é aí que tá boa parte da explicação da tembolona. Aí você, bonitão, vai lá com a cabergolina. Usou a cabergolina, nossa, prolactina, tudo bonitinho. Não, usei como protetor, nossa. Fazendo meu ciclo certinho. Cara, você não tá. Tem alguém me enviando mensagem no WhatsApp bem agora. Bom, depois eu vejo. Cara, você usou a cabergolina e você vai sensibilizar o receptor, você vai ficar com sintomas de dopamina baixa. E aí, cara, a alteração de humor é como bem próximo, quando você faz isso, bem próximo de um usuário de tembolona. E difícil de regular depois, difícil de passar. Você vai sofrer. Eu garanto que você vai sofrer um pouquinho, nem que seja um pouquinho assim, ó. O meu humor eu controlo, tal, cara. Tudo bem. Mas as pessoas ao seu redor são as que mais sofrem. Então cuidado com o que você vai fazer, tá? Cabergolina não se usa de protetor. Ah, Azul, então eu nunca vou usar a cabergolina com esse papo seu aí? Não, cara. Cabergolina, primeiro, se usa quando se tem sintomas. Segundo, acima de 60. Abaixo de 60 nem usa cabergolina, não precisa, é difícil. Nossa, só se tiver uns sintomas escancarados e você excluiu todas as outras possibilidades de ser aquele sintoma. Por exemplo, nossa, é bem típico o aluno me procurar aqui, ó, com falta de libido. Aí ele fala, não, é prolactina, porque eu tenho que tomar cabergolina, porque a cabergolina, ela aumenta até o tempo de refração, a cabergolina é isso, sobe a libido, não sei o quê. Cara, e o cara me põe a cabergolina, no final das contas ele vai sair mais no prejuízo. Pode ser que na hora ali até sobe um pouco a libido, melhora a dopamina, realmente. Mas o problema não for aquele, cara, você vai se ferrar. O problema pode ser estradiol, o problema pode sim ser falta de libido, pode ser sim a prolactina alta que ocasiona a falta de libido no homem, pode, em alguns casos raros, mais graves de prolactina, pode até começar a produzir leite. Já até postei até um exemplo desse aí lá nos meus Reels
no Instagram. E, cara, só que pode ter outros fatores, inclusive o perfil lipídico seu pode influenciar na libido. Outra coisa que pode influenciar na libido. Deixa eu só fechar esse WhatsApp, que tá toda hora tocando aqui. Outra coisa que pode influenciar na libido. Às vezes você é o cara lá que ficou macetando no Masteron, como eu já fiz vídeo aqui, hiperplasiou sua próstata, pode ser problemas com DHT também, inclusive, hiperplasiou sua próstata. Ah, mas a hiperplasia da próstata causa diminuição da libido? Difícil, mas pode causar até atrapalhar a ereção, inclusive, porque a próstata inchada às vezes pode pressionar algum nervo na região que atrapalha a ereção, tá? Outra coisa, o cara vem usando, nossa, isso é bem típico de acontecer. O cara vem usando testosterona, vem usando. Testosterona alta. Seu corpo tá entendendo, testosterona alta. Lembra do down regulation? Desensibiliza a testosterona. O cara fala, mas nossa, eu tenho uma testosterona alta, eu tô sem libido, tá maluco? Aí você vai olhar, estradiol controlado, DHT controlado, prolactina, o que é desensibilização à testosterona? Você precisa ir lá, abaixar a testosterona, preferência em níveis de reposição, a não ser que você é um cara que tá batendo ali 3, 4 gramas direto, vai 2, 3, 4 gramas ali, e daí você pode baixar ali para 500, depois volta, tá? Ou para 250, depois volta. Por isso que se faz Blast and Cruise também. Blast and Cruise não é tipo assim, uma hora vamos usar droga pra caralho, e outra hora não, vamos amenizar pra você não morrer. Não é bem assim. A questão também é como se fosse um booking e um cutting de hormônios. Você faz o cutting muitas vezes para sensibilizar, porque chega uma hora do off, do booking, como vocês gostam de chamar, mas do off, que você vai ganhar gordura, não vai ganhar mais músculo. Você precisa baixar de novo, sensibilizar o organismo de novo, melhorar a sensibilidade à insulina, melhorar a resposta do organismo e subir de novo. Só que é muito típico aquele cara que usa uma durinha por semana, 500 miligramas na semana de testosterona, uma dura, uma deca, aquele típico que o cara mantém sempre. E na cabeça dele ele deseja manter para sempre. Só que se você não faz essa sensibilização de novo, abaixar, sensibilizar e voltar, seu corpo perdeu sensibilidade de testosterona, você perdeu libido e não acha o motivo. Você não acha o motivo, então você tem que voltar a testosterona, tirar os hormônios, fazer o seu cruisezinho. Nossa, mas nem é um blast que eu fiz, mas cara, você usou por esse tempo, você precisa fazer a sensibilização de novo. Fazer um cruise, seu cruisezinho ali, tem alguns manipuladozinhos que ajudam na sensibilização de volta, e a hora que você usar a testosterona de novo, você tá sensível, tá? Até receptor androgênico vai saturar se você usar de uma vez toda, então às vezes você tem que voltar um degrau para subir 2, tá? Voltar um degrau para subir 3, 4, tá? Às vezes, como é o caso. Então cara, é isso. Inclusive, fica como curiosidade aqui, deixa eu só ver o nome certo aqui, risperidona, se eu não me engano é risperidona, é um antipsicótico, tá? Não é antidepressivo, ele é mais usado como, deixa eu só verificar se eu falei o nome certo, eu não lembro se é risperidona ou respiridona, é risperidona, tá? É um antipsicótico aí, não é antidepressivo, como eu disse, é mais usado para epilepsia, e também, se eu não me engano, atualmente aí foi aprovado para autismo também. Atualmente eu não sei quanto tempo, tá? Essa é a informação que eu li. Essa risperidona, a risperidona ela é bem típico de ter o colateral de fazer a pessoa produzir leite. Mais típico em mulher, mas acontece em homem também, porque ela tem, cara, um potencial de aumentar até 5 vezes para mais a sua prolactina, e rápido, tá? Então, se vocês pesquisarem como curiosidade, risperidona, antipsicótico, não é antidepressivo, não é inibidor seletivo de serotonina, nem noradrenalina e dopamina. Ele tem como curiosidade essa, azul, sobre a cabergolina. Então, qual que é o uso certo da cabergolina? Se tiver acima de 60 de cabergolina,
Não é meio miligrama que você vai tomar. Você vai tomar a dosagem mais baixa, 0,25. Dependendo ainda, eu passo um quarto do comprimido, que dá 0,125, tá? E de que maneira você usa? Você começa na dose mais baixa, de preferência 0,125, observa, que é um quarto do comprimido, o comprimido é minúsculo. Ah, Azul, mas vai ficar uma dose imprecisa, não interessa, cara. Você vai partir ele no meio e pegar a metade e partir no meio de novo, tá? Quando é necessário o uso da cabergolina. Usou, observou, não tá legal ainda. Aumenta para 0,250. Tira os fatores que estão fazendo aumentar a prolactina. Se caso for o antidepressivo, converse com o seu psiquiatra. Se for o antidepressivo, a gente arruma uma maneira de, talvez, o psiquiatra talvez arrume uma maneira de mudar o antidepressivo ou associar o outro que cause uma moderação ali nessa redução da dopamina, que está aumentando a prolactina. Ou se você está usando Dectoembolona, você vai ter que parar. Alinhou prolactina, estabilizou, tal, você não vai poder usar a cabergolina para sempre. Alinhou, você tem que fazer o desmame. Aí você subiu lá até a dose de 0,5 miligramas. Aí você vai fazer umas 2, 3 semanas 0,5, vai abaixar, fazer mais umas 2, 3 semanas 0,250, mais umas 2 semanas, 3 de 0,125. E aí, Azul, acabou? Pronto, usei a cabergolina? Não, lembra que ela desensibiliza? Aí, acabou a cabergolina, legal você usar de manipulado. L-tirosina, precursor direto da dopamina, tá? A dopamina é sintetizada a partir de tirosina, L-dopa, que é o precursor direto que passa pela barreira hematoencefálica para agir e virar dopamina, tá? Outro, rhodiola rosa. Além de abaixar seu cortisol, ele aumenta a sensibilidade dos receptores dopaminérgicos. Vocês querem saber dose? Tirosina. Pega o caderninho, anota aí. 500 a 1.000 miligramas ao acordar. Rhodiola rosa, 300 a 500 miligramas ao dia, tá? E ela é conhecida também já por aumentar foco, atenção, estimular a atividade dopaminérgica, tá? E sem causar rebote, sem ocasionar down regulation, mas você também não vai abusar. Não toma rhodiola rosa muito próximo ao horário de dormir, tá? Mucuna pruriens. Ela contém o L-dopa, que é o precursor direto, como eu expliquei, da dopamina. Então, ela 250 a 500 miligramas no dia, tá? Magnésio, zinco, vitamina B6 são cofatores enzimáticos fundamentais para reações que convertem tirosina, L-dopa, dopamina. Vitamina B6, ela faz a descarboxilação da L-dopa para virar a dopamina, ou seja, ela quebra a L-dopa e vira dopamina de maneira simplista e básica para você entender. Zinco, participa da regulação sináptica dopaminérgica, tá? Tem um neurônio e outro, existe a fenda sináptica. Ela faz a ligação. Quando perde sensibilidade, essa ligação é feita de maneira menos eficiente. Magnésio estabiliza as membranas neurais e modula os receptores de dopamina. Sem esses, a dopamina não fica eficiente, mesmo com os precursores certos. Então, se você tiver baixa em magnésio, zinco e B6, não adianta você ter todos os precursores, todo o cenário ideal que não vai conseguir fazer a dopamina do jeito correto. Isso serve para você também que não está fazendo um pós. Esses que eu estou citando, que você está anotando aí, para você usar após fazer o desmame da cabergolina, tá? E, cara, nada melhor, tudo que envolve cérebro e recuperação dele, inclusive lesão cerebral, cara, não tem nada melhor para recuperar qualquer coisa neurológica do que o sono. Então, se você estiver precisando fazer qualquer regulação neurológica, inclusive essa, regule o seu sono, durma bem, estabeleça horário, faça higiene de sono. Posso usar alguma coisa para ajudar no meu sono? Se a sua insônia não for grave, a melatonina pode usar. Quanto, Azul? Eu já começo com 3 miligramas? Não, cara. Sinceramente, vocês podem achar um pouco absurdo aí, talvez os profissionais que estejam
Eu vou até pesquisar que estejam me assistindo, mas aquela melatonina de farmácia que tem uma dosagem ridícula. Quer ver? Eu tô pesquisando aqui qual é a dosagem que eu esqueci da melatonina que vende em farmácia. 0,21 miligramas. Cara, a gente sempre usou no meio pelo menos 3 miligramas de melatonina, 0,21. Cara, eu tenho vários casos com essa melatonina 0,21 miligramas já fazer efeito. Cara, não, mas vários relatos. Inclusive, cara, tem um relato de uma médica, a ginecologista, que na época que eu tinha loja de suplemento, ela foi lá, comprou melatonina, ela falou, nossa, mas, cara, ela sabe o que ela tá falando, ela falou 0,21 de melatonina, isso aqui tem que ser no mínimo 5 miligramas, eu lembro que ela falou. Falei, isso aqui não serve pra nada. Daí eu falei, leve e toma. Ela levou e tomou, funcionou, cara. Funcionou sim. Mas se você for comprar por fora, pode começar com 3 miligramas, cara. Mas não precisa ser tudo isso. Se for mandar manipula 1,5 miligramas, hein? Uma miligrama e meia, tá? Não tem necessidade. Acho que eu já falei sobre tudo aqui. Que eu tinha que falar sobre dopamina, sobre cabergolina, cara, fica esse adendo aí, porque, cara, o que eu pego mais comum aí é chegar usando cabergolina como protetor, cara, não se usa. Ah, você falou da tansulosina. Tansulosina é quando você tem hiperplasia prostática, e aí o cara tem dificuldade de urinar, porque a próstata tá ali pressionando o canal urinário. E aí o cara fica com gotejamento, uma dificuldade de iniciar para urinar, ou urina toda hora, por conta que a bexiga não esvazia direito, tá? Aí ele relaxa aquela região, e aí você usa, por exemplo, a finasterida em conjunto, tentando reverter essa hiperplasia. A tansulosina vai reverter? Cara, não, a tansulosina não vai reverter a hiperplasia, porém ela vai resolver o seu sintoma. Aí você faz um tratamento com finasterida, e hoje você pode fazer a cirurgia para retirar da próstata, tem um método chamado Urefit. Eu tô falando isso porque o pessoal mandou muita pergunta lá do Masteron sobre hiperplasia prostática. O Urefit, você amarra com grampos a próstata, e aí ela deixa de pressionar ali o trato urinário. E, cara, acho que ficou o recado aí. Antidepressivo pode ser um insight aí para você que está usando antidepressivo, prolactina descontrolado, e você vê de onde está vindo. Só que aí você vai ter que manobrar aí com o seu coach, com o seu médico. Cabergolina não se usa como protetor. E tá aí o efeito dos anabolizantes sobre a cabergolina. Cara, informação que vale ouro, hein? Tô trazendo aqui para vocês. Informação que vale ouro. Não guarda essa informação só para você. Eu tô entregando ouro aqui de bandeja. Então, por conta disso, para você fazer essa informação chegar nos outros, dá um like aqui. Que se essa informação ajudou você, dá um like, que isso aqui vai engajar mais e atingir outras pessoas. Se foi útil para você, você quer ser grato a mim, dá um like aqui também. Se inscreve e ativa o sininho. Beleza, galera? Esse é o vídeo de hoje. Vou ficando por aqui. Galera que quiser a consultoria, tem o link aqui, ó, Landerlan. Só pegar o QR Code aqui, já vai direto no revendedor lá no WhatsApp. Oficial Pharma, na hora de finalizar a compra lá, coloca o meu cupom azul. Lá na Oficial Pharma você vai encontrar melatonina, você vai encontrar L-tirosina, você vai encontrar mucuna, você vai encontrar tadalafila, N-acetilcisteína, você vai encontrar policosanol aí, ó. Eu acho que eu já fiz conteúdo sobre policosanol, mas ótimo protetor para perfil lipídico para hormonizados. Quantas? O 10 a 20 miligramas ao dia aí. Tem lá na Oficial Pharma também. Então, galera, só usar meu cupom azul. Esse é o vídeo de hoje. Vou ficando por aqui. Até o próximo. Forte abraço!